Shalom. Muito bom dia a todos. Antônio César Domingues Edo. Sou espiritualista, cristão graalita, leitor da mensagem do Graal na luz da verdade de Abidrushim. Abidrushim é o Filho do Homem, é o prometido Espírito da Verdade, anunciado por Cristo. Esteve na Terra e nos deixou sua palavra viva, que é o novo Evangelho de Deus Cristo Jesus. Muito bem, hoje é dia 1º de outubro de 2020. Hoje é quinta-feira, são 8 horas e 23 minutos, 27 graus. Um tempo bom. Hoje máxima prevista de 35 graus. Início de primavera. Estamos próximo da lua cheia. Lua cheia será amanhã, dia 2 de outubro. Muito bem, estamos refletindo sobre a dissertação de Abidrushim, dissertação 48 do segundo volume, Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo. E é uma dissertação de 9 páginas. E vou ler agora, e depois refletir a última página. Vim para cumprir as leis de Deus. Ora, as leis de Deus se acham bem nítidas na natureza, que não se restringe, certamente, apenas à matéria grosseira, mas continua sendo natural por toda parte, bem como no mundo de matéria fina, no ideal e no espiritual. Uma pessoa que reflete conseguirá certamente encontrar nessas palavras incisivas do Salvador algo que ultrapassa os dogmas confusos das religiões e que mostra um caminho para quantos procuram com seriedade. Além disso, pode cada pessoa achar pontos de apoio na Bíblia, pois Jesus apareceu a várias pessoas. Mas o que aconteceu? A princípio, Maria não o reconheceu. Madalena também não o reconheceu logo. Os 2 discípulos no caminho de Emaús não o reconheceram durante horas. Não obstante seguir com eles e lhes falar. O que devemos concluir disso? Que devia ser um outro corpo o que eles viram. Do contrário, o teriam reconhecido logo. Que continue surdo quem não quiser ouvir, e cego quem achar mais cômodo não abrir os olhos. O conceito geral de ressurreição da carne encontra sua justificativa nos nascimentos terrenos, que não cessarão enquanto houver humanidade. A concessão de várias vidas repetidas na Terra constitui uma grande promessa para que, mediante a reencarnação, se processe com rapidez maior o progresso e a indispensável solução das ações de reciprocidade
de espécie inferior, equivalendo a uma remissão dos pecados. Jaz nisso uma prova do incomensurável amor do Criador, cuja graça se evidencia na concessão de oportunidade às almas que chegaram ao além ainda não maduras para a ascensão, por falta de adequado aproveitamento do tempo terreno, para novamente se envolverem no manto ou no corpo de matéria grosseira, mediante o que a carne decomposta festeja uma ressurreição no novo corpo. A alma, que já se achava no além, passa assim por uma ressurreição na carne. Só bem mais tarde, o espírito humano, que não dispõe de uma visão total, conseguirá apreender quanta bênção reside na realização de tão elevada graça que continuamente se repete. Então está concluído essa dissertação. Eu tenho últimos vídeos aí, tenho lido, refletido. Vim para cumprir as leis de Deus. Essa frase é muito importante de Cristo, que ele não veio para subverter as leis. Ele veio para cumprir integralmente as leis, como qualquer um de nós, seres humanos. Ele se sujeitou a todas as vicissitudes terrenas, e a questão do pecado hereditário, consequência do nosso pecado original, que é o cultivo unilateral do raciocínio. Então ele também sujeitou o corpo terreno, que lhe era possível. Ele teve que vivenciar toda a nossa humanidade, o nosso estágio de evolução, os nossos sofrimentos, todo o que nós transformamos, o outrora paraíso terrestre, quando não havia pecados, né? Antes das tentações de Lúcifer. Aí cabe também uma reflexão, né? Nós, seres humanos, aqui na matéria grosseira, estamos firmes, né? Vamos dizer assim, com nossos guias, com nossa convicção em Deus. Temos todos os auxílios necessários para cumprir integralmente a nossa proposta, nossa missão de desenvolvimento da nossa centelha espiritual, para podermos, após um certo período, que pode durar milhares de anos, né? Aqui nos mundos materiais, não só da matéria física grosseira, mas também do além-matéria, né? Onde nossa alma também vive, né? entre uma encarnação e outra aqui na Terra. Então, todo esse período de desenvolvimento para a nossa autoconscientização e cumprir a nossa missão para nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus, no sentido de que obtemos a autoconsciência. Não significa que vamos ser uma parte de Deus, não. Vamos colocar assim efetivamente toda a nossa essência, toda a nossa capacidade inerente à nossa essência espiritual, que já é muita coisa, né? Nós estamos em desenvolvimento, a gente tem muito mais capacidade, principalmente se privilegiarmos a intuição, né? que é a fonte do nosso espírito.
A intuição sempre tem que prevalecer frente ao raciocínio. A intuição é o coração, um verdadeiro, os valores do coração, do amor ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso foi que Jesus nos trouxe, né? Então é isso. Jesus Cristo veio para cumprir as leis do Pai. Ele teve que ser gerado da mesma forma que qualquer nós, seres humanos. Ele teve seus pais, geradores, criou-los e Maria de Nazaré. A verdadeira história de Cristo está no livro Jesus, o Amor de Deus, editado pela Ordem do Graal na Terra. Então não existem esses absurdos que o catolicismo introduziu, com a única finalidade de poder terreno, de atrair adeptos. Uma formatação do pensamento, dos desejos humanos, das ambições, enfim, de todo o pensar humano, que ele se foca só nas coisas terrenas, no raciocínio. Ele não tem mais a pura espiritualidade há muito tempo. Então, isso não existia. Esses absurdos não existiam no cristianismo primitivo. Foi tudo invenção da Igreja Católica. E muitas dessas invenções hoje os evangelhos trazem da mesma forma, né? Como a questão da concepção de Maria, né? Sem contra todas as leis naturais, né? É impossível, né, ter uma geração, uma mulher se engravidar sem ter relações com o homem. Isso é impossível. Isso não existe. Da mesma forma, o corpo terreno de Cristo, ele teve que permanecer na matéria. Ele foi ocultado. E eu sempre coloco que eu afirmo teoricamente, afirmação teórica, que os corpos de Cristo, os ossos de Cristo, estão no interior do Calvário de Gordon. A entrada obstruída para esse sepulcro se encontra no fundo da caverna órbita direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém. Esse local fica fora das muralhas, as atuais muralhas de Jerusalém, e fica em linha reta a uns 700 metros ao norte da Igreja do Santo Sepulcro. A Igreja do Santo Sepulcro foi o lugar do primeiro sepulcro, o sepulcro vazio. Depois foi transferido para o interior do Calvário do Gordon, que é hoje chamado, né? Quando o general Charles Gordon, por volta de 1850, 60, por aí, ele fez essa teoria, né, do Calvário de Gordon e tal, mas isso não importa. A questão é que ele, sem saber, ele identificou o sepulcro oculto de Cristo. Ele só, vendo aquela figura de uma caveira, fez a suposição que foi lá que Cristo teria sido crucificado, e não no local da Igreja do Santo Sepulcro. Vejamos que ele era... O Reino Unido é o anglicano, né? E também que se, de certa forma, se opõe, né, ao catolicismo, né? Mas não se diferencia tanto, né? Como, por exemplo, os evangélicos, né? Então, sem querer, o Charles Gordon acabou identificando o local onde estão os ossos de Cristo, conforme eu teorizo. Então isso conforme a minha convicção, mas isso, lógico, tem que fazer uma investigação arqueológica. E o local eu indico exatamente. Basta
Basta se fazer uma investigação arqueológica, haver interessados para isso. Certamente, para a crença cega dos cristãos, isso é bem desagradável, né? É a última coisa que eles são tão temerosos, sim, na sua crença cega, que acho que apenas supor que o corpo de Cristo exista, né, e foi ocultado, considera isso como pecado. Né? Considera como pecado. E se aferram, né? Nos dias de hoje, né? Toda a evolução científica, tecnológica, né? Ainda esse pensamento tão, vamos supor, tão tacanho, né? Essa verdade é essa, tão vamos dizer assim, tão imaturo, né? Tão, tão antinatural. Antinatural. Essa é a verdade que é. Antinatural. E, portanto, contra as leis de Deus. Né? Então, é essa a questão. Então, esse é um ponto muito decisivo nessa dissertação. A ressurreição do corpo terreno de Cristo. Então, o corpo terreno de Cristo, ele continua na matéria. Não tem nada. Quem ressuscita é o interior, a alma, é o espírito. Eu já fiz muitas anteriores também, nas minhas notas do Facebook, minha página Antônio César Domingues Cedo, tem muitas reflexões assim, que eu faço sobre essas questões. Né? O Santo Sudário, por exemplo. Né? O Santo Sudário é praticamente comprovado que ele é verídico, que ele é autêntico, só que existe essa ainda incompreensão sobre o processo como foi feito essa impressão, né, da figura de Cristo no Santo Sudário de Turim, que eles imaginam que essa foi a razão de o corpo dele desaparecer, né, se transformar. Isso é completamente fica a crença e a ciência, né, assim, fica de um ponto a outro, né? Tentando explicações, mas não tem nada a ver. O corpo dele independe dessa ressurreição e essa impressão também. Não foi a ressurreição de Cristo. A ressurreição se faz, vamos dizer assim, quando a alma se liberta totalmente do corpo de matéria grosseira. Quando a pessoa falece, ela sempre tem um tempo, certo tempo, geralmente de umas 30 horas, assim, que todos os fios que ligam a alma ao corpo físico, elas secam completamente. Então aí se liberta. Aí posso dizer que é a ressurreição, quando nós nos libertamos completamente. E isso, essa libertação se faz mais rapidamente, quanto mais foi esclarecido um espírito, né? Aí tem duas condições, né? Quando a pessoa é espiritualizada, reconhece a existência de Deus, do além-matéria, não se libertou de crença cega, ele se liberta muito mais facilmente do seu corpo terreno, né? Após o seu falecimento, e vai sentir menos dores, né? Menos aflições, naturalmente, né? Porque o estado da nossa alma é que nos leva à região correspondente. Aí é igual a espécie, né? Agora, a pessoa que está muito presa à terra, aos bem terrenos, aos conceitos errados, tem mais dificuldade de se libertar. Esses fios de ligação são mais consistentes. Então, essa ressurreição, que é, vamos supor, viver, né? Nascer para o outro mundo,
ele, ele demora um pouco mais, né? E agora também tem essa questão da quando é uma morte natural, quando a pessoa ou de por alguma doença, enfermidade longa, que isso vai mesmo que muitas enfermidades a pessoa não precisava nem ter, né? Foi às vezes descuido terreno mesmo, né? De alimentação, movimentação correta do corpo e pode dizer que a maioria das vezes as pessoas morrem é, assim precipitada, antes do tempo, é essa a palavra certa, né? Antes do tempo. Ela não precisava morrer, é questão de descuido mesmo, né? De uma vida mais adequada às leis da natureza, né? Mas quando a pessoa tem uma enfermidade, né? Ela lentamente ela vai tendo outros conceitos, geralmente, né? Não é sempre, né? É uma oportunidade também. Ela vai se adaptando à vida do além matéria. Então esses fios aí que ligam a alma ao corpo também vão é um processo mais natural e mais rápido. Quando a pessoa enferma falece, ela também tem a tendência para essa ressurreição no além matéria ser mais rápida também. Diferente quando é uma morte violenta, né? Porque aí esses fios aí ficam mais tempo ligado, porque a pessoa nasce imaturamente no além matéria, né? Então ela tem que fazer é que nem um fruto, né? Que caiu, foi apanhado antes do tempo, ele precisa fazer um processo maior de maturação para ser saboreado, né? Se tornar um fruto apetitoso, né? Muitas vezes, às vezes isso nem é possível, né? Quando o fruto é muito imaturo. Que foi no caso da nossa morte, uma pessoa, de uma forma ou outra, vai ter que se adequar ao além matéria. Então é isso. E agora, essa questão da impressão, né, do Santo Sudário, eu já até fiz minha teoria. O que acontece aí é justamente por essa libertação, essa ressurreição. E no caso de Cristo, penso eu que foi proposital ele ficou exatamente, segundo eu penso como é o fenômeno, uma teoria, né? E quando seca esses fios de ligação, quando há essa ressurreição, a alma ela se acende, né? Porque ela não fica mais, vamos supor, desperdiçando energia, né? É que nem se fosse uma, como podíamos dizer, uma estação de energia, né? Que ela tem muitos fios de ligação que ela vai é, desperdiçando energia. Mas se cortar esses fios, vamos supor, ela vai ter um potencial muito maior, né? De energia. E seria mais ou menos isso que eu acredito que acontece com nossas almas, né? Porque a partir do momento que se liberta desse corpo terreno totalmente, né? Porque enquanto não se libertar, nesse período fica em transição. Ficamos no além matéria, mas enxergamos o nosso corpo, vemos as outras pessoas. Fica um estado intermediário entre o plano físico e o além matéria. E quando nos libertamos, essa alma se acende, vamos supor, uma energia maior e uma luminosidade, talvez um flash, alguma coisa nesse sentido. Agora, a natureza faz tudo da forma adequada. Então, logo que
desencarnamos, essa nossa alma ela não fica exatamente encaixada no nosso corpo físico, não fica, ela fica ao lado, fica uma certa distância, porque ainda fica ligado pelo cordão, né, de umbilicão, né, o cordão de prata, né, e esses fios, né, que ligam a alma ao corpo. E, e o que acontece? Esses fios e ligações ficam entre a nossa alma e o nosso corpo. Agora, a partir do momento que seca completamente, que é a ressurreição, há esse flash, essa luminosidade. Agora, sempre existe uma certa. Enquanto existe alguma ligação, sempre existe uma. A alma fica ao redor, vamos supor, desse corpo material. E ainda enxergamos esse plano físico também. Vemos as pessoas que estão no féretro, né? Enfim, fazendo. Acompanhando, né? Se despedindo desse falecido, né? Então é isso que acontece. Agora, no caso de Cristo, eu penso que foi proposital. Ele ficou justamente encaixado no corpo físico para quando houvesse essa libertação, essa ressurreição e esse desligamento total em relação ao corpo físico, esse flash, essa luminosidade da alma que faz, ela se estiver junto com o corpo físico exatamente, ela se transmite para o corpo físico. Até suponho que o corpo físico ele até esquenta, né? Então há esse desprendimento, vamos supor, da face, né? Porque é uma espécie de curto-circuito, de dentro para fora, né? De dentro para fora que essa energia expande de dentro para fora e passa pelo corpo físico. Então essas feições, enfim, se tiver um sudário, um pano, ele fica impresso. Então, foi o que aconteceu, ficou impresso a figura de Cristo no sudário. Independente do corpo físico, o corpo físico continua lá. Né? Mas é através do desligamento, não significa que ao fazer essa impressão no santo sudário, o corpo físico desapareceu. Não. Agora, então, porque isso não acontece naturalmente quando um falecido, a alma dele fica exatamente no corpo. Acho que nem, talvez seja até difícil fazer isso, né? Porque ah, naturalmente ele se distancia do corpo físico. Eu suponho que talvez até seja complicado para um falecido ficar ainda exatamente dentro do seu corpo. Isso eu acho que talvez até seja complicado, porque naturalmente quando nós falecemos, a alma já se distancia. Fica próximo, fica ligada, mas se distancia naturalmente. Agora, no caso de Cristo, penso eu, ele ficou exatamente dentro do corpo dele, para quando se desligasse, houvesse essa impressão. Então ele foi intencionado isso. E se um falecido colocasse um sudário, qualquer pessoa falecida, e ele ficasse exatamente encaixado no corpo dele, ele ia aparecer da mesma forma, esse fenômeno dessa impressão tridimensional, né? Uma impressão tridimensional, que ela não existe sombras. A profundidade se mostra conforme a distância do sudário. Por exemplo, eu tenho até uma impressão aqui do sudário. Deixa eu mostrar aqui. Então vemos que as partes mais claras do sudário justamente que estão mais próximas o corpo físico do sudário. Por exemplo, a ponta do nariz,
bigode, a barba, e quanto mais distante, fica mais escuro. E a imagem, quando vemos o sudário, né? Eu não sei se o original dessa foto talvez tenha sido invertida, um negativo, enfim. Mas o sudário ele mostra exatamente o lado direito. Se estivermos de frente para o sudário, do lado direito, exatamente o lado direito de Cristo. Então é diferente de uma foto, porque de uma foto, por exemplo, aqui está a foto de Abidurshi, uma impressão. Aí o lado direito dele nós estamos vendo do lado esquerdo, né? Então tem essas questões, né? Então isso é uma observação bem importante sobre a questão dos mistérios do Santo Sudário, né? Que é algo assim que, que a ciência praticamente considera como hoje, né? De acordo com as últimas pesquisas, enfim, que praticamente é comprovado que é autêntico. E espero que em breve se descubra os ossos de Cristo, e aí vai se ter certeza, né? Porque aí através do esqueleto de Cristo, vão ser confrontadas com o sudário e vai ver que são exatamente. Inclusive vai faltar um dente canino na arcada superior de Cristo, e possivelmente do lado esquerdo, que falta um dente canino, conforme está uma narração que consta no livro Os Apóstolos de Jesus, no capítulo Maria Madalena, que ela que descobriu o local onde foi ocultado o corpo de Cristo. Então, muita paz, muita luz. Shalom.